Olá, professora Mariana, professora de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre filosofia moderna. Então a gente começou na aula passada a falar sobre teoria do conhecimento, a gente falou sobre racionalismo e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o empirismo. Então, se você não assistiu a aula passada, eu recomendo que você volte um vídeo, Dê pausa aqui, volte um vídeo, assista sobre racionalismo para entender um pouquinho, porque a gente vai falar também sobre o racionalismo, porque é um contraponto do empirismo. E aí, só para fazer um resgate muito rápido, esses filósofos da teoria do conhecimento, eles estão tentando entender aí se é possível conhecer todas as coisas que existem no mundo, qual o limite desse conhecimento, de que forma esse conhecimento pode chegar, então, através do que a gente pode chegar a esse conhecimento. Então, eles vão ter essa diferença teórica, porque um vai acreditar que é na razão e o outro que é na experiência. Então, eles vão ter essa divergência, mas os dois, de certa forma, as duas correntes estão tentando chegar ao conhecimento, qual a melhor forma de se chegar a esse conhecimento. Filosofia moderna, a gente tem a presença aí do humanismo, o homem ao centro, esse distanciamento das filosofias, que tem a presença da religião, a presença da fé, principalmente a filosofia medieval, que tem a presença da religião católica. Então, vai colocar a razão acima da fé, E a gente tem aí as duas sementes, que são Platão e Aristóteles, que vão estar falando não diretamente sobre essas duas correntes do pensamento, mas que vão dar luz a alguns pensamentos. Então, Platão influenciando o racionalismo, pensando aí no raciocínio como forma de chegar ao conhecimento, e Aristóteles influenciando no empirismo, pensando na experiência como forma maior de se chegar ao conhecimento. Então, vamos agora partir para o empirismo. No empirismo, nessa teoria do conhecimento, a gente vai ter o sentido maior do que a razão. O sentido aqui ele vai ser muito mais importante do que a razão e ele vai ser a fonte do conhecimento. Então, dentro dessa teoria, os sentidos, a nossa vivência, a nossa experiência vai contribuir para a nossa razão. Então, por isso que o sentido, que a experiência, que a nossa vivência vai ser mais importante do que a razão. Aqui, a experiência sensível, ela vai ser importante para a gente chegar ao conhecimento de fato. Então, o nosso olfato, paladar, visão, tato, audição, nossos 5 sentidos vão contribuir para que a gente tenha um conhecimento, para que a gente chegue a mais conhecimentos, inclusive. Então, através desses 5 sentidos, a gente consegue conhecer mais coisas. Vai se utilizar do método indutivo, então vai induzir através da observação sobre aquele conhecimento para depois chegar a uma análise real. Então, aqui vai se diferenciar do racionalismo, que utiliza o método dedutivo, e vão utilizar o método indutivo através da observação. Para os filósofos empiristas, a razão ela vai absorver as ideias através dos sentidos. Como assim? Através dos sentidos, então através dos nossos sentidos, através das nossas experiências de vida, a gente consegue obter respostas, a gente consegue obter ideias que vão ser absorvidas pela nossa mente através desses sentidos. E aí a nossa razão ela não é apenas puramente lógica, ela também precisa da experiência para ser moldada. Então, a mente filtra e organiza essas ideias. Então, a nossa mente, ela precisa das nossas experiências, da nossa vivência, para filtrar e organizar na nossa cabeça aí as nossas ideias sobre o que são as coisas. E aí a gente tem grandes nomes dentro dessa corrente, David Hume, a gente tem Francis Bacon, a gente tem aí o John Locke. Inclusive o John Locke a gente já falou em alguns vídeos atrás, uns 3 vídeos atrás mais ou menos, na sua teoria do contratualismo.
né? John Locke, ele nasce em 1632, morre em 1704, então ele está escrevendo ali, vivendo dentro do século 17, e ele vai colocar, né, que o homem, o ser humano, é como uma tábua rasa, como uma folha em branco. A gente nasce de uma maneira neutra e através das nossas experiências, das nossas vivências e do nosso sentido, a gente vai escrevendo a nossa história. Então, as experiências, elas vão escrever esse conhecimento. Através do que a gente experimenta em vida, a gente vai dando arcabouço aí ao nosso corpo e a gente vai sai aí dessa folha em branco para ser uma folha colorida. Então, a experimentação, através da experimentação, a gente pode chegar à verdade. Então, por isso que aqui para esse filósofo, o empirismo, ele vai se utilizar do empirismo, porque através da experimentação, então através da observação, através da experiência sensível, né, dos sentidos, a gente chega à verdade. Então, para dar um exemplo, né, assim como eu dei aqui no racionalismo, vou dar um exemplo também no empirismo, a gente faz associação através do que a gente conhece, então através dos nossos sentidos. A gente, quando é ensinado, né, sobre as cores, a gente vai observar que determinadas coisas têm a mesma cor. Então você aprende que o azul é a cor do céu, e quando você se depara com o mar, que também é azul, você consegue fazer uma associação entre essas duas coisas. Tanto o céu quanto o mar é azul, em tons, né, diferentes, de formas diferentes, mas são da mesma cor. Então você consegue fazer essa associação através da experiência, através dos sentidos. Então, através da visão, você consegue observar correlação entre as coisas. E aí, através da experiência, né, dessas experiências simples e básicas, você consegue chegar a ideias mais complexas. Então, através da experiência, através da sua vivência, através dos seus sentidos, você consegue fazer análises muito mais complexas. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilha com os amigos, né? Comenta se qualquer dúvida, sugestão ou crítica. Toda segunda tem vídeo novo aqui no canal e toda quarta tem vídeo novo falando de sociologia e filosofia no dia a dia, né? Lá no Instagram, @amarianacoelho. Também abri uma conta no PicPay, caso alguém queira doar qualquer quantia para ajudar na melhora do canal. E é isso. Até a próxima. Tchau!